Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal de desenvolvimento pessoal. Hoje eu quero falar acerca do problema do barco arrastado, ou a necessidade de abandonar sucessos passados para que possa acelerar o seu desenvolvimento pessoal em 2026. Um homem, numa longa jornada, deparou-se com um rio largo e impetuoso que bloqueava o seu caminho. A água do rio era profunda, a corrente era forte, e ele olhou o rio acima, depois olhou o rio abaixo e não havia nenhuma ponte à vista. Voltar atrás não era uma opção. Então ele fez a única coisa que lhe ocorreu: pôr mãos à obra. Caminhou até uma floresta que estava próxima, escolheu uma árvore adequada, derrubou-a, removeu a casca, moldou a madeira e, após vários dias de esforço, lá surgiu um pequeno barco resistente. Ele pegou no barco, empurrou-o para a margem, a corrente estava forte, o rio a resistir, mas ele venceu e chegou à outra margem em segurança. Ora, ao pisar na outra margem e ao preparar-se para continuar a jornada, surge um pensamento: e se eu encontrar mais rios como este adiante? Afinal de contas, o barco levou tanto tempo a ser construído, foi tanto o meu esforço, e até pode ser útil de novo. Então, em vez de abandonar o barco, ele arrastou o barco para a margem com muito esforço, amarrou uma corda ao barco, amarrou a outra ponta da corda à sua cintura e começou a andar, arrastando o barco pela terra e pela lama. Algumas horas depois, está exausto, e nota que mal avançou. Cada passo que ele dava era mais difícil do que o anterior. Olhou para trás, o rio já não estava à vista, e ele percebe finalmente que ter trazido o barco para além do rio foi um erro. Ora, se nós olharmos pela ótica da psicologia do desapego, podemos chamar a isto o problema do barco arrastado. Isto é, algo que o salvou no passado começa a prendê-lo e a ser um peso no presente. No desenvolvimento pessoal em 2026, é hora de perguntar: que barco é que você ainda arrasta? Todos os anos, quando o calendário muda, a maioria das pessoas faz a si própria uma série de perguntas simples, como: o que é que eu vou acrescentar à minha vida este ano? Que novos hábitos é que eu vou adotar? Que novas conquistas é que eu vou desfrutar? Todavia, as perguntas podem ser outras, do género: o que é que eu vou deixar para trás? Que barco é que eu estou a arrastar, que me cansa, que me esgota e que, afinal de contas, já não é adequado ao terreno da minha vida hoje? Todos nós construímos barcos para nos ajudarem a navegar pelos rios impetuosos da vida. Isto é, para atravessar as estações difíceis e para sobreviver, muitas vezes, à incerteza, à instabilidade, ao medo, à contingência. Não é errado ter um barco. Eles são necessários para aqueles momentos ou estações da vida. O problema começa quando o rio já ficou para trás e nós continuamos a arrastar o barco connosco. Este fenómeno aparece de formas diferentes e familiares. Por exemplo, um hábito, um barco que você arrasta. Uma crença, um barco que você arrasta. Uma convicção, uma amizade, uma ocupação. Coisas que foram necessárias, importantes num determinado tempo da vida, que fizeram sentido lá atrás, serviram um propósito, mas a realidade mudou. A vida mudou. E as necessidades também. E depois, porque você investiu tanta energia para criar aquele barco, é difícil soltar. E depois começam as perguntas: e se o próximo rio for maior? E se eu não conseguir construir outro barco adequado? O medo ignora
a evidência mais importante, que é esta. Você já construiu um barco e vai construir outro, se for necessário. Já se adaptou uma vez e vai adaptar-se de novo. Já criou uma solução quando tudo parecia perdido e vai tornar a criar outra solução. A sua imaginação já superou a adversidade no passado. A mesma imaginação vai superar a nova adversidade. Você já atravessou um rio em segurança, vai atravessar o próximo. Afinal de contas, o seu histórico de superação de temporadas difíceis é perfeito. A sua jornada de crescimento e desenvolvimento pessoal não exige você carregar todas as soluções que você já construiu no passado. Basta apenas confiar na sua genialidade. Confie no seu engenho. Confie na sua capacidade de imaginar. Confie na sua capacidade de inventar, de criar novas ferramentas, novas ideias, novas soluções, quando as situações o exigirem. E o facto é que cada nova dificuldade que surgir vai acabar por revelar uma nova força, uma nova inteligência, uma nova capacidade de superação que você não sabia que tinha. Na famosa história bíblica de Davi e Golias, antes do confronto violento entre os dois, nós lemos que o rei Saul quis vestir o jovem Davi com a pesada armadura que era habitual vestir nos embates daquela natureza. Uma solução que teria dado certo com muitos guerreiros em múltiplas guerras anteriores. Era o barco do rei Saul. Mas Davi recusou a solução, recusou aquele barco e decidiu usar uma nova solução que melhor se aplicava à nova circunstância. A sua solução foi uma pedra. E lendo a história nós sabemos que com uma pedrada, o que muitos consideravam uma solução inusitada, Davi acabou por vencer Golias. Duas perguntas para terminar para 2026. Primeira, que barco é que você arrasta depois do rio ter já ficado para trás? A segunda pergunta, eu quero que você responda nos comentários. Gostava de saber de si. Esta é a pergunta. Que barco é que você já deixou para trás? Que barco é que você abandonou quando se apercebeu que andava a carregar um peso que o cansava? Já lhe aconteceu na vida? Já teve essa experiência? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Eu gostaria imenso de saber de si. Entretanto, se gostou deste vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se para mais conteúdos sobre desenvolvimento pessoal. Aqui também na descrição está o link para o meu e-book mais recente, que é os 5 eus de mim mesmo. Obrigado por ter vindo e até ao próximo vídeo.